Às vezes, não ler um texto injuntivo pode prejudicar a sua vida. Mas como João, não ler um texto pode me prejudicar. Vou falar sobre isso na aula de hoje, mas antes eu quero destacar um ponto importantíssimo. Há um trabalho publicado por 3 grandes pesquisadores, a Yana, o Christoph e a Megan Sumerak, chamado de Ensinando a Ciência da Aprendizagem. E nesse trabalho, esses pesquisadores reuniram um conjunto de técnicas de estudo e dentre elas está a elaboração. João, mas para que eu preciso aprender isso logo no início da aula? Porque eu preciso que você utilize essa técnica para pensar o conteúdo com mais eficiência, com mais propriedade, mas principalmente para manter esse conteúdo aceso por mais tempo em sua mente. No que essa técnica consiste? Em você associar o seu conhecimento prévio com um novo conhecimento que você precisa aprender. Por exemplo, como a injunção, que é o tópico de hoje, se relaciona com a sua vivência, como a injunção se relaciona com outros conteúdos da língua portuguesa que você já sabe, como a injunção se relaciona com outras áreas de conhecimento que você já domina. Fazer essa associação vai melhorar o seu aprendizado durante essa aula, tá? Então, a tua tarefa será de realizar um conjunto de perguntas e no final responder cada uma delas. O que nós iremos ver hoje? Em um primeiro momento, eu vou conceitualizar para vocês o que é injunção. Depois, iremos ver as características do texto injuntivo, e essa é a parte mais importante do conteúdo, tá? Porque a prova do IF traz diversos textos para você ler e saber que tipo de texto aquele texto é. Logo, deter as características de cada um dos tipos textuais é mais do que essencial para você saber qual é a tipologia textual daquele texto. Em um terceiro momento, iremos ver quais são os gêneros textuais relacionados à injunção e, por último, iremos fazer algumas questões. Meu aluno, minha aluna, o que é a injunção? A injunção nada mais é do que um texto instrucional. O objetivo da injunção é informar um passo a passo. É importante destacar que existe diferença, estou sempre frisando isso, existe diferença entre tipo textual e gênero textual. O tipo textual injunção não é um gênero textual, tá? Muito cuidado. O tipo textual se preocupa com a estrutura, com as regras fixas para se montar um texto, enquanto o gênero textual se preocupa com uma demanda social. Perfeito? Quais são as características do texto injuntivo? Esses textos geralmente trazem verbos no imperativo, João, mas eu não sei o que é um verbo no imperativo ainda. São verbos que indicam ordem. Por exemplo, João, estude para não reprovar na prova. João, estude para passar de ano. Maria, lave os pratos. Lúcio, varra a casa. Esses verbos estão no imperativo porque indicam ordem, tá? Os textos injuntivos não trazem subjetividade, pelo contrário, são textos extremamente objetivos, com uma linguagem clara, para que o leitor consiga entender o passo a passo, tá? São textos impessoais, porque eles não buscam convencer. O que eles buscam é apenas informar. Perfeito? Imagino que sim. Aqui eu tenho 4 imagens que resumem muito bem alguns gêneros que eu quero trazer para vocês. Aqui nós temos um rapaz comendo um bolo feliz, né? Para fazer o bolo, ele precisou usar o quê? Uma receita. A receita traz verbos no imperativo, traz algumas orientações, traz um passo a passo, né? E tem a finalidade social de informar algumas pessoas que precisam construir alguns pratos. Por exemplo, se fosse fazer um prato de macarrão italiano, se é que existe, eu precisaria buscar uma receita, seguir o passo a passo e produzir o prato, tá? Ok. Bula de remédio, também é outro gênero textual. Eu coloquei aqui um rapaz morto no caixão, porque às vezes não ler a bula de remédio pode te matar, ou pode acabar gerando um efeito adverso de um medicamento que você está tomando. Então a bula de remédio traz instrução, às vezes traz um passo a passo e às vezes traz verbos no imperativo. Perfeito? Qual é a finalidade social da bula, João? É de trazer informação para quem precisa usar um medicamento. Tá? Aqui eu coloquei um símbolo da justiça que nos faz lembrar de que leis, a Constituição Federal, vou botar aqui CF, e editais. Tá? Editais, eles funcionam para quê? Eles funcionam em que sentido? Eles funcionam para trazer uma informação sobre um concurso que vai acontecer. As leis, para orientar uma determinada situação da sociedade. E a Constituição Federal, da mesma forma. Tá? As leis e a Constituição Federal regulamentam as relações sociais. Enquanto os editais informam como
o concurso vai acontecer, no edital você tem um passo a passo para se inscrever, tem as matérias pragmáticas, né, do concurso, e as leis e a Constituição também trazem alguns verbos imperativos, algumas orientações para regulamentar as relações sociais. Imagino que tenha ficado claro. E aqui nós temos uma representação de uma campanha, né? Pode ser uma campanha publicitária ou pode ser uma propaganda. A propaganda e a campanha publicitária são também gêneros textuais da injunção. Perfeito? Aqui nós temos uma imagem falando compre 1 e leve 2. Esses verbos estão no imperativo, né? O compre, para você executar a ação de comprar, a gente encontra isso não somente em propagandas, mas também em campanhas. Diga não ao abuso infantil, né? Diz que tal número para denunciar tal situação, né? Ok. Vamos fazer uma questão. Acompanhe comigo. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma, untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja. As 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Os Anjos, Legião Urbana. A letra da música Os Anjos, da autoria de Renato Russo, apresenta elementos que identificam o seguinte tipo de texto. Bom, claramente, essa questão terá como resposta a injunção, porque nós temos um passo a passo a ser seguido, né? Nós temos uma espécie de receita de bolo. Ok. Dúvidas? Não, né? Nossa última questão. São características do texto injuntivo e prescritivo. Aqui nós temos que dizer qual das questões estão corretas, tá? Vamos lá. Primeira afirmação. O emprego do termo técnico e a linguagem elaborada são características da injunção? Será? Bom, não são, né? Então, a gente já descarta a primeira afirmativa. 2. A linguagem simples e objetiva com o intuito de gerar entendimento, cujo intuito é o entendimento integral da mensagem. Sim, essa é uma característica da injunção. Terceira afirmação. A utilização de verbos do imperativo de modo a indicar uma ordem ou aconselhamento. Sim, também é a nossa resposta. E quarta afirmação, são considerados gêneros textuais, podendo ser alterados de acordo com as necessidades do falante. Não é alterado de acordo com a necessidade do falante. Nossa resposta é a letra B de bola. Alguma dúvida, pessoal? Eu imagino que não. Essa foi a nossa aula sobre injunção. Se alguma dúvida tiver ficado pelo ar, você pode entrar em contato conosco através do comentário. E assim que possível entraremos em contato. Até a próxima. Tchau, tchau.